Vou botar mais água aqui. Voltou a gravar, bora. Então, recapitulando. Estatística descritiva. O que pode cair sobre estatística descritiva antes de você sair fazendo intervalo? Pode cair umas perguntas sobre coisas na sua amostra. Então, eu te sugiro aqui como recomendação, porque não está escrito na ementa, mas é impossível não cair uma questão, né? Não está escrito aqui na ementa a amostragem, mas com certeza tem uma questão de amostragem. Então, eu te recomendo aqui o vídeo 10 da playlist, que é bem tranquilinho. Deixa eu ver se eu consigo até mutar aqui, aí já está mutado. Vamos... A amostragem foi uma das primeiras aulas, então com certeza vai cair sim. Foi tipo uma aula inteira isso. sobre isso. Então, tem os tipos de amostragem. Então, eu realmente acho que é uma aula de 20 minutos tranquilo. Não queria passar muito aqui, porque eu quero usar mais o tempo para usar a discussão de intervalos. Mas, basicamente eu retomo parâmetros e estatísticas que a gente veio falando. Aí, a partir daqui, eu falo um pouquinho de amostragem probabilística, a amostragem determinística, né? Mas, essa é a parte que você vai precisar aprender, essa parte aqui do vídeo. Então, tem a amostragem que é casual, que é aleatória, sorteia os pontos, amostragem sistemática, que a coisa está bem mais organizada, por conglomerados, tem estratificada, como é numa população, pesquisas eleitorais, não é isso? Que, bom, eu vou estratificar a pesquisa pela renda, né, pela parte socioeconômica. Então, se eu tenho 5% de pessoas com tal riqueza, a minha amostra da pesquisa eleitoral precisa ter 5%, é estratificado, pode ter uma combinação, uma coisa múltipla, né? Aí tem alguns tipos de amostragem que não são probabilísticas, e aí eu falo um pouco delas. Esse aqui, difícil saber sem ter... Difícil saber como cai, por isso que eu acho que é um negócio de 20 minutos que vale a pena você assistir para entender sobre o que se trata. Ele é o suficiente para você resolver uma questão disso aqui. Mas beleza, com certeza cai, mas acho que não vale usar aqui o tempo do Fuji. O tempo do Fuji agora virou a conversa de gente grande. Que é o seguinte, a gente vai usar, deixa eu ver se está aqui, isso. A gente vai usar funções que a gente viu lá em probabilidade. E eu só vou citar elas e vocês vão acabar aceitando nesse momento o que está acontecendo. No vídeo a gente até deduz algumas coisas na videoaula, então beleza. Mas aqui no Fuji eu vou só dizer, é assim, você vai falar, tá, beleza, vou aceitar isso por enquanto. Então, eu vou ter, meus estimadores são variáveis aleatórias. Elas têm valor esperado, têm variância, e a gente já viu que os estimadores que a gente vai usar para aqueles parâmetros são os melhores possíveis, são justos, são consistentes, são eficientes. Cada estimador vai ter uma distribuição probabilística. É dizer, deixa eu fazer agora o exemplo da altura do aluno, mas eu vou fazer ele já com o estimador. Prestem muita atenção, essa é a parte mais central para entender o que se passa em estatística, porque é um salto do que você estava acostumado. Eu dei um exemplo que eu botei X, a altura do aluno politécnico. Vamos lá, a altura do aluno. Então, aqui, cada XI é um aluno, e aí eu tenho mais alunos que estão em volta da altura 1,70, isso aqui tem mais frequência, fica uma densidade maior. Mas aqui é o X que está neste eixo, é o XI, a altura do aluno, de um indivíduo, que está no eixo X. E se eu colocasse aqui no eixo X o valor de X barra, ou seja, eu estou colocando, né, o valor da média de uma amostra. Então, vamos lá. Eu fui lá no meu... Deixa eu até limpar esse negócio aqui de estimadores. Vamos lá. Eu fui lá na Poli, peguei umas turmas, peguei uns dados, e eu tenho uma amostra. Essa amostra tem N elementos, certo? E eu calculei um X barra. Vou até colocar esse X barra especificamente, que é o que eu calculei, de laranja. X barra. Deu um valor. Vamos imaginar. A gente sabe que a verdadeira média de altura do aluno, a gente sabe, porque eu estou brincando de ser Deus aqui nesse momento, e eu estou te falando o valor verdadeiro, mas isso aqui é totalmente inacessível, então
você está justamente usando inferência para tentar chegar perto. A verdadeira altura do aluno é 1,70 m. A verdadeira altura média. Saiu daqui, ó, a altura do aluno politécnico. Beleza. No eixo X aqui era a altura do aluno politécnico, era XY. Agora, eu tive uma amostra. Aí percebam o que eu vou fazer aqui. Uma amostra é um resultado. Digamos que deu, né, no meu X barra aqui, deu, sei lá, X barra. Ele deu 1,78. Por quê? Porque é uma amostra. Eu tinha N elementos, sei lá, eu tinha 30 alunos, vamos botar assim, uma amostra com 30 alunos aqui, N elementos. Vou botar assim, ó, N igual a 30. Pronto. N igual a 30. Tá. 1,78 é um ponto desse... É um ponto aqui, ó. 1,78, tá aqui, ó. Isso é o que eu tenho. Eu fui lá no campo, no campo, né? Eu fui na Poli, enfim, eu fui a campo, digamos assim, para coletar dados. E deu 1,78. Se eu jogasse fora, essa é a parte difícil de entender. Se eu jogasse fora esse X barra e coletasse outra amostra com 30 elementos, eu teria um outro resultado, poderia cair para cá, por exemplo. Uma outra amostra que eu soltasse também, coletasse, cairia para cá. Se eu ficasse jogando fora, então pensa, eu peguei 30 pessoas, média X barra da minha amostra, joguei fora. Peguei mais 30, calculei X barra, botei no gráfico, joguei fora. Quanto mais eu fizesse isso, o que eu ia perceber é que ia começar a ter repetições perto deste valor de 1,70. Eu ia começar a ter dados assim, que iam se repetir tanto, que eu ia acabar empilhando aqui, e eu ia chegar numa certa conclusão de que eu estou sorteando, eu estou olhando o X barra no eixo X, eu estou fazendo um experimento de amostragem aqui maluco, eu estou gastando muito tempo, esforço só para construir esse gráfico aqui com vocês, mas isso aqui é só para você se convencer uma vez, não é para você fazer na vida real, não. Na vida real só vai ter um ponto laranja ali, tudo bem, mas se eu fizesse muito isso, eu ia acabar descobrindo, porque X barra é justo, inclusive, que os valores vão tender a estarem mais próximos do 1,70, que é o verdadeiro valor ali do parâmetro. Deixa eu ver se eu consigo deixar mais... Não sei como é que eu deixo mais grosso aqui. Tudo bem, aqui. Você vai perceber que vai ficar um negócio assim, ó. Isto aqui, aí vou tentar ser muito claro com você. Se você está entendendo o que eu estou desenhando, isto aqui é a distribuição do X barra. É diferente do gráfico de cima. Então, X barra é uma variável aleatória. Variáveis aleatórias têm valor esperado e variância. E a gente até já calculou isso aí. O valor esperado de X barra é o próprio parâmetro. A variância do X barra que a gente fez ali, ela é sigma ao quadrado dos dados sobre N. A gente fez ali, que a gente descobriu que era consistente. E, portanto, se é uma variável aleatória, ela também pode ter, né, uma distribuição de probabilidades. Isso aqui é uma FDP, uma função densidade-probabilidade, que você viu lá em prova. E aí, essa é a parte que eu vou te dizer que você vai acabar tendo que aceitar por enquanto, porque eu não vou ficar fazendo um experimento de amostragem aqui para te provar isso. Não dá tempo, infelizmente. Mas o X barra, e eu estou colocando médias amostrais de altura no eixo X, não estou colocando mais a altura, eu só estou colocando médias. O X barra, como variável aleatória, tem uma distribuição cuja função é uma função normal. Isso é central para todo o intervalo, é isso que vai dar o formulário que você vai fazer e resolver as questões. Então, uma distribuição normal, por sua vez, precisa de duas informações, que a gente chamou de média e variância. Então, uma distribuição normal, uma qualquer normal aqui, ela precisa, né, de duas informações.
ela precisa do valor de média, que é isso aqui, e do valor de desvio ou variância, não é isso? Para eu definir uma normal. Só que aqui eu estou falando de x barra, então ela precisa de uma média de x barra, vou colocar aqui, média ou valor esperado de x barra, que é o μ, e sigma, ou variância, vou colocar variância, de x barra, que nesse caso é a variância dos dados sobre n. Então, eu estou criando uma FDP, uma função densidade. E a gente vai acabar usando uma fórmula que sai disso aqui. Então, essa é a distribuição desse estimador, x barra. Por enquanto, é isso que você precisa saber. Se eu quisesse olhar, em vez de variância do x barra, eu olhasse o desvio, aqui você tem que tomar cuidado também no seu formulário, né? Então, o desvio padrão de x barra, olha que doido, é o desvio padrão de um estimador. Ele é sigma, desvio padrão populacional, sobre raiz de n. Esse raiz de n que as pessoas não entendem de onde veio, quando a gente está falando de formulação. E vem daqui. Mas tudo bem. Sigma sobre raiz de n. Beleza. Então, x barra, quando a gente for fazer, vai ter uma distribuição normal. Eu já vou passar para o intervalo dele, porque depois os outros ficam mais fáceis de aceitar. Então, tudo bem. Eu tenho o estimador x, eu tenho o valor esperado dele, eu tenho a variância dele, eu tenho a distribuição que ele segue. Aí, eu quero construir, né? Eu quero construir, então, com os dados que eu tenho, um intervalo que contenha o parâmetro. Aqui que começa a parte de intervalo de confiança. Eu quero, então, eu tenho minha amostra e eu tenho média de altura dos alunos lá, 1,78. Eu quero construir um intervalo, um range, que contenha o verdadeiro valor, que é 1,70. 1,70, que é esse aqui. Né? Deixa eu deixar assim para ficar mais fácil de indicar. Eu quero construir um intervalo, mas eu tenho só um ponto. Se eu pudesse redesenhar, vou usar o de cima aqui, ó. O que você tem é isso aqui, ó. Um ponto. Você só calculou uma amostra. Aí eu vou construir, o que a gente vai construir graficamente é isso aqui, ó. É um intervalo. Olha lá, um intervalo, aí depende de como ele vai ser calculado, mas vai ser um intervalo assim, ó. E a gente vai dizer que este intervalo, esse range entre valor mínimo e valor máximo, contém o verdadeiro valor do parâmetro, o μ, com 95% de probabilidade. E essa probabilidade é a integral dessa área aí. Então, eu não vou conseguir te deduzir para ficar muito assim, simples, direto, de você olhar e falar, beleza, mas é daqui que nascem as coisas. Eu vou pegar o x barra, eu vou pegar esse eixo que a gente está falando, e eu vou construir uma formulação que, como o x barra tem uma distribuição normal, eu tenho valores tabelados para normal, e eu vou conseguir ter uma coisa como essa, ó. Tem o x barra, eu pego o sigma dos dados, se eu tiver conhecimento do que é isso, o número de elementos que eu tenho, e um valor de uma distribuição normal. É assim que eu vou construir o meu intervalo de confiança. Então, bom, isso aqui tem distribuição normal. Aí a última coisa que você fez em probe é padronizar a sua variável, né? Então, você tinha uma distribuição lá, você padronizava. Padronizar é tirar o valor esperado, dividir pelo desvio padrão. Cai nisso aqui. Se você assistiu os vídeos de intervalo de confiança, eu deduzo isso com calma. Mas acho que é mais fácil fazer um exercício com vocês do que passar teoria aqui. Eu estou passando muita teoria hoje. Então, assim, se eu quiser 95% de confiança, eu vou ter que pegar um valor lá na distribuição normal padrão. Você vai ter essa... Vocês têm, né, a tabela na hora da prova, imagina. Você vai ter que pegar um valor da distribuição, a variância, vai ter que calcular a média amostral e vai ter um número aqui. Isso é o intervalo de confiança. Vamos ver se tem um exercício aqui para fazer, que é mais fácil. Ó, uma amostra de 25 elementos de uma população, cujo desvio padrão de altura é 10 metros. Então, o pessoal
está usando esse exemplo de altura que eu dei, só que a gente já sabe que o desvio padrão populacional é 10 metros. Beleza, sigma é 10 metros. Essa amostra de 25 elementos mostrou, né, deu altura média de 1,63. X barra é 1,63. N é 25, variância é em centímetros, não, desvio padrão, né, 10 metros, é isso aí. 10 metros? Por que eu botei 10 a menos 2 aqui? Acho que eu botei centímetros aqui, não sei porquê. Deixa eu ver, 0,1. Acho que a gente botou tudo em metros depois, não. Isso aqui era para ser 10 centímetros, gente. 10 centímetros. Deixa eu ver no anterior. 10 centímetros, que é 0,1, né? Isso aí. Dá 10 metros de desvio padrão, é muita coisa. Então, deixa eu botar aqui o material mais antigo. Preciso passar com mais calma isso ali, mas tudo bem. Cadê? O exercício é o mesmo. Aqui, ó, a gente passou errado. Beleza. 10 centímetros. Então, o desvio padrão é 10 a menos 2. Aí começa a sua resolução. A gente tem uma fórmula, vai colocar isso aqui na fórmula, deixa eu até colocar junto com vocês. Isso aqui está muito enorme, né? Mas eu vou passar para cá para ficar mais fácil. Vou botar aqui. Bom, essa é a fórmula do intervalo. Aí, do enunciado, você tira algumas informações. Vou colocar aqui, ó. Pronto. Então, do enunciado, você tira o seguinte: o N vale 25. Então, a gente, para construir esse negócio, vai começar x barra. Quem é x barra? É 1,63. 1,63 metros, menos um parâmetro da distribuição normal. Isso aqui é para ser um Z. Se eu tenho 95% de confiança, que a gente está botando como 1 menos alfa, você tem que pegar um Z que tenha 2,5 na cauda. Isso aqui é exercício lá de probabilidade que a gente fez. Vou até... Precisa ser um Z, né, de 2,5, você vai botar na fórmula, e ele vai corresponder isso aqui, ó. O Z lá na normal padrão, isso aqui é a normal padrão lá do seu enunciado, seu formulário que a prova tem, né? Vai ser um Z que tem 2,5 além aqui, ou para trás aqui, mas você pega o valor em módulo, você pega o valor positivo, né? Então, aqui, este valor é 1,96. Então, acho que é legal você acabar conferindo sempre o Z de 2,5. Você vai pegar o valor em módulo que tem essa área aí, 2,5, se for 5, se for 10, tudo bem. Confiança é 95, então é 100 menos 95 dá 5, dividir por 2. Então, x barra menos o valor da distribuição vezes desvio padrão, que é 0,1, que era 10 centímetros de desvio, então, em metros, para tudo ficar homogêneo, fica 0,1, dividido por raiz de 25 elementos. Isso aqui é o primeiro limite ali inferior, né? Eu não sei onde está o meu parâmetro, eu tenho um valor amostrado de 1,63, eu não sei onde está o mi, mas eu vou construir o primeiro valor aqui. Deixa eu ver a conta, como é que fica isso aqui. Fica 1,59. Então, se você fizer isso, vai dar 1,59. Do outro lado, de cima, é a mesma conta, só que você substitui menos por mais. Tanto que a gente chama isso aqui de média, né? Você vai calcular o intervalo de confiança, você tem a média, mais isso aqui tudo é o que a gente chama de erro padrão. É o erro padrão. É um negócio que é um erro associado ao x barra. O x barra tem um certo erro para mais e para menos. Quando você usa para mais, dá o limite superior do intervalo, para menos dá o limite inferior do intervalo. Então, isso aqui dá 1,67 lá para cima. Então, percebam, isso aqui é um intervalo de confiança do parâmetro.
digamos que o parâmetro, eu não conheço, mas o parâmetro deve estar aqui, né? Se eu jogar fora a minha amostra, joguei fora a minha amostra, o 1,63 muda, o intervalo inteiro muda. O parâmetro é o mesmo, ele é a verdade. Então, de 100 vezes que eu construí um intervalo com essa formulação que a gente está fazendo, 95, o intervalo que sai daqui contém um parâmetro. Isso é a minha confiança. Então, você vai usar essa fórmula e vai calcular a confiança, o intervalo. O intervalo é aleatório. Se eu jogar fora a minha amostra, quem muda é o intervalo. E aí, acho que é assim que a gente faz. Um outro jeito que o pessoal cobra bastante é o seguinte: se eu pegar só a formulação aqui do fim, eu sei o que é o erro padrão. Erro padrão, erro padrão. Ele é só essa parcela que tem a distribuição dos dados, a variância e o número de elementos. Eu poderia fazer uma equação para descobrir qual que é o número de resultados que eu preciso ter para que eu tenha X% de confiança nas minhas análises. Então, quando eu tiver os meus dados, eu vou querer construir um intervalo e dado uma confiança, dado uma variância, e dado um erro padrão que eu aceito, eu posso descobrir qual que é o número de elementos que eu tenho que coletar. Isso aí chama-se dimensionamento. Então, você vai sair da fórmula do erro e vai isolar o N. E aí, um exercício que pode cair disso, que é também muito tranquilo, é o seguinte: me dê o tamanho de amostra necessário, dimensione o tamanho necessário para estimar a média de uma população cujo desvio padrão é 5, com 95% de confiança, e erro padrão e precisão, que é esse deltazinho no intervalo, de 0,5. Então, você vai colocar tudo isso na equação e descobrir 384,16. Como estamos falando de elementos, você tem que sempre lembrar o seguinte: aqui é sempre para cima, sempre arredondar para cima. 384 elementos não são suficientes, eu preciso de um quebradinho. Então, a fórmula que foi calculada aqui é 385 resultados. Para eu construir no futuro uma média, né, estimar uma média de uma população que tem desvio 5, eu estou adotando 95% de confiança e uma precisão de 0,5, eu preciso de 385 elementos. Então, é para isso que o intervalo de confiança me dá os ranges, mas eu também posso usar só o erro padrão se eu não tiver ainda resultado nenhum e quiser saber quantos eu tenho que coletar de partida. Isso é uma coisa comum. Aqui, o que muda para a gente em estatística, né, do que eu falei anteriormente? Deixa eu ver se ele consegue voltar aqui bastante coisa. Acho que não, né? Deixa eu ver. Ele volta. O que muda aqui para a gente agora, quando a gente está em estatística, que os dados são reais, né? Olha como é interessante. A gente pode ser que não tenha o desvio padrão dos dados da população. Esse carinha aqui, às vezes você não tem. E aí você troca ele pelo desvio da sua amostra, que é a raiz da variância da sua amostra. Só que acontece, isso aqui é um exercício que não cai, mas era uma dedução que alguns professores gostam de fazer, né? Deixa eu colocar aqui, não sei como aumenta a borracha, mas tudo bem. Vou tentar apagar aqui também. Borracha aumenta. Cadê a borracha aqui? Borracha aumenta aqui. Pronto. Quando eu tenho o valor do parâmetro, isso é muito bom, né? Só que o que acontece é o seguinte: o S2 é justo e consistente. O S não é bem assim. Ele não é, ele é assintoticamente justo. Quanto maior é o N, mais ele fica próximo de ser justo, mas ele tem um viés. Quando você faz uma dedução aqui, ele não dá exatamente o parâmetro que ele deveria estimar. Ele dá um negócio aqui diferente, sabe? Se não me engano, é N sobre N menos 1, mas tudo bem. É um valor que quanto maior é o N, mais justo fica, mas não é justo de verdade. Por isso
Por este motivo, já que a gente falou de justeza e consistência, né? Quando eu troco sigma na minha equação por S, o que acontece com a distribuição probabilística? Ela muda. Essa Z cai fora do pedaço, vira uma T-student, uma distribuição diferente, que depende do número de elementos que você tem, e ainda assim de uma área curva, que é o alfa sobre 2. Então, você pode estar querendo estimar médias, só que você pode não ter o valor do desvio padrão populacional, que é uma coisa natural de não ter. Então, o seu intervalo de confiança não pode ser o que a gente construiu, tem que ser esse aqui. E o que é a T-student? T-student é uma distribuição que é a função do N. Quanto maior o N, mais ela se aproxima da normal. Então, a T-student é uma distribuição que, sei lá, o N está crescendo e se aproxima da normal. Essa aqui é uma T-student. Ela tem agora duas entradas. Ela tem o número de graus de liberdade, que a gente fala, o N-1, que é o número de elementos que você tem menos 1, e a confiança que você quer. Então, você tem que tomar cuidado, porque pode cair um mesmo exercício de médias, só que se ele não te dá o desvio padrão, você tem que trocar isso. Então, eu até deduzo isso, tem um novo intervalo e tem um novo dimensionamento. Mas a equação fica, assim, o jeito de resolver é muito parecido. Deixa eu ver se tem algum resultado com isso. Não tem, mas não tem problema, né? Deixa eu ver, ó. Esse aqui é o intervalo da variância. Intervalo para diferença de médias. Duas populações, acho que não cai para vocês agora, né? Acho que não. Então, a única coisa que eu diria é o seguinte, só toma cuidado para ver o exercício que você está fazendo direitinho, quando ele te dá, ó, intervalo de confiança de uma amostra, quando ele te dá o desvio padrão e quando ele te dá o desvio amostral. Olha esse item 17 aqui da lista. Considere uma população com média desconhecida, porém com variância conhecida igual a 25. Considere N igual a 6 e achamos X barra igual a 8. Construa um intervalo de confiança. Pronto, vai ser o primeiro. Aqui, por exemplo, ele também te deu o desvio padrão, ó, sigma. Tá tudo certo. Vai ter casos que ele não te dá. Aqui, ó. Ah, não, aqui ele fala, da experiência sabe-se que o desvio padrão é tanto. Isso aqui é muito, muito brincadeira de criança. Deixa eu ir para um mais real. Aqui, ó. A precipitação pluviométrica anual em uma certa região tem desvio igual a 3,1. Vamos montar aqui, desvio padrão populacional. Nossa, ele deu também. Caramba. Aqui, ó. Item B. Utilizando ainda esses dados, construa um intervalo para precipitação, caso o desvio não fosse conhecido. Então, beleza. Você teria que pegar esses números e fazer o desvio padrão. Vou até roubar aqui, fazer esse exercício com vocês. Acho que vale a pena. Fazer esse aqui. Fica mais fácil. Vou botar aqui, ó. Vamos lá. Vou fazer só o item B, tá? Eu tenho 9 anos e tenho observações aqui. Tenho precipitações anuais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. N igual a 9. Deixar esse daqui para vocês fazerem o primeiro. Utilizando esses dados, construa um intervalo para precipitação média com 98% de confiança. Então, 98, 1 menos alfa é 98%. Então, eu tenho que pegar um valor na normal que tem alfa sobre 2, ou seja, que tem 1% na cauda. 1% na cauda. Já vai saber qual valor é isso daqui a pouco. Desvio padrão não é conhecido. Então, eu teria que calcular o desvio padrão na marra. Não vou fazer agora na unha aqui, porque não vale a pena. Vou botar os valores e pedir desvio amostral dessa coisa. Mas, bom, você pegaria e calcularia primeiro a média desses resultados. Soma todo mundo, divide por N. Vamos ver aqui se vai dar certo isso aqui. Vamos lá. Deixar um pouco maior, acho. Tá, deixa eu ver aqui, ó. Vamos anotar aqui, 28,3, 31,7, 29,8, 30,5, 34,1. Na hora da prova você pode usar a calculadora, eu imagino, né?
Tomara. 26,9, 3,2. O que você vai fazer na hora? Somar todo mundo. Eu sei que tem a função pronta, mas eu vou fazer o que você vai fazer na hora. Soma todo mundo. Beleza. Tomou. Deu 274. Quantos elementos você tem? 9. Então, x barra, soma de todos dividido por 9. 30,45. Aí, você poderia calcular o desvio padrão dessa seguinte forma, né? Pega cada valor aqui, pega esse valor, subtrai a média. Então, x menos x barra elevado ao quadrado. Isso aqui elevado ao quadrado. Vai ser a soma dessa galera toda aqui. Então, desvio. Então, vou pegar aqui, soma, é numerador do desvio padrão, vai? Numerador, né? Numerador. Vai somar todo mundo. Eu vou pegar cada valor menos a média eleva ao quadrado. Beleza. Soma dessa galera. Soma do numerador ali da variância, no caso. Numerador da variância, vou botar assim. Vou somar todo mundo. Soma do numerador, vai ser aqui, ó. Soma todo mundo. Vai fazer lá na calculadora na hora, tudo bem. Tem como salvar isso na calculadora, até onde eu sei, aquelas calculadorazinhas já dá para fazer. Tá, somou xi menos x barra ao quadrado. Você vai agora pegar n menos 1. Você tem 9 elementos, menos 1 dá 8. Somatório de xi menos x barra, né, essa é a fórmula do desvio padrão, é essa, né? Soma todo mundo, desvio padrão da amostra. Soma todo mundo, vou botar aqui, medidas de dispersão. Aqui, ó. Soma todo mundo, essa é a variância. Então, soma todo mundo, eleva ao quadrado, divide por n menos 1. Então, variância vai dar essa coisa aqui, dividido por essa de baixo. 7,47. O desvio padrão, que é o que você quer, amostral, que é o S, é a raiz disso. Pronto. Deixa eu ver se está batendo, né? Desvipad. Aí é, vou pontuar dessa galera toda aqui. Bateu, né? Bateu. Então, a gente tem 2,73, a gente tem média 30,49, deixa eu botar ali, 30,49, um desvio amostral de 2,73. Na hora você usa o valor exato, tá? 2,73. Pronto. Aí, o valor dessa Z aqui, deixa eu ver se tem no material. Acho que tem, a gente coloca normalmente ali o valor da Z, né? Deixa eu ver. Era dist norm, deixa eu buscar daqui o que você vai. Dist norm, padrão. Deixa eu ver aqui se fosse 1,96. 1,96. Você vai buscar lá na sua. Ai, meu Deus, não estou sabendo achar o valor. Tudo bem. Se eu não me engano, é um valor bem alto, né? 2 ponto alguma coisa. O de 98, o de 99. Não é nem dist norm, é inv, t, retorna ao inverso da cauda da distribuição. Então, eu quero 1% na cauda com 8 graus de liberdade, N menos 1. Deu 2,896. 2,896. O valor da T-Student, 1% com 8 graus de liberdade. 2,896. Aí, só partir para o abraço. Tem a equação ali em cima. Deixa eu colocar aqui embaixo, vai. Retomando, x barra mais ou menos, né? Para pegar o intervalo de cima e de baixo. Um valor de distribuição. 8, né? Na verdade, 8. Vezes a variância dos dados, só que aqui nesse caso é a amostra, sobre raiz de n. Aí começa, só substituir essa brincadeira aí. Deixa eu ver quanto fica esse negócio. Padrão
Vamos ver quanto fica. 2,896 vezes 2,73 dividido por raiz de 9, que é 3, não é isso? 2,63. Essa bagaça toda aqui é 2,635. 635. Então, beleza. Se eu pegar minha média, que é 30,49, se eu subtrair esse valor aqui, eu tenho um intervalo inferior, que é 27, vou arredondar, 86. Agora, se eu pegar o valor ali, 30,49, e somar o erro padrão, deixa eu trocar aqui o sinal, dá 33,125, que é 33,13. Este é o intervalo que contém a verdadeira média de precipitação anual com 98% de confiança, sendo que eu não conheço o desvio dos dados. Então, você vai adaptar a equação original, você vai ter as duas lá no seu formulário e vai sair resolvendo. Acho que esse é um ponto. Deixa eu correr aqui um pouquinho mais para a gente terminar e não ficar muito longo, mas é o seguinte, estimadores falamos, distribuições do X-barra para uma população a gente falou. Depois você vai ter na sua P2 para duas populações. O S2, que é a variância, né, da amostra, o S2 é um outro estimador, tá? E aí o S2, a gente até acho que deduz aqui, escreveremos S2, aqui, ó. O S2, ele pode ser escrito, né? Deixa eu ver se eu coloco aqui, ó. A média dele, o valor esperado dele é o sigma 2, ele é justo, e a variância, a operação matemática variância deste estimador, ela é 2 sigma quarta sobre n menos 1, tudo bem. Isso aqui é só para a gente mostrar que é o seguinte, se o n tender a infinito, a variância do meu estimador tende a zero. Então, ele é justo e consistente. Beleza. Ele é justo e consistente e pode ser expresso por meio de uma distribuição probabilística, uma outra função. E a gente coloca um negócio assim, ó, sigma quadrado, n menos 1, vezes 1, uma função que até então você não conhecia lá de probabilidade. Chama Qi quadrado. Qi quadrado é uma coisa meio louca, uma soma de normais padronizadas, mas tudo bem. É uma função, uma certa cara, né? Ela tem essa coisa aqui, ó. Ela é meio assimétrica e quanto maior é o n, ela vai tendendo a ficar mais simétrica e mais deitadinha. Mas essa é uma Qi quadrado. E você precisa só botar o n menos 1 ali na sua informação e o número de graus de liberdade. Ou, perdão, no número de elementos e o número, a confiança que você quer. A gente deduz, isso aqui não é o foco, com certeza, mas a gente deduz o intervalo de confiança da variância, né? Deixa eu ver aqui, já pegar ele bonitinho para trazer para a gente. A gente deduz a partir dessa equação aqui, ó, de cima, a gente deduz o intervalo, ele fica com essa cara aqui, ó. O intervalo que contém aqui, o intervalo que contém o parâmetro populacional variância, sigma quadrado, ele é n menos 1 vezes variância amostral, sigma S2, dividido por esse Qi quadrado que a gente vai pegar em uma cauda e em outra cauda. Então, se eu quiser 95% de confiança, eu preciso ter pego dois valores lá na tabela, o 2,5 e o 2,5 lá da outra cauda, que seria o 97,5, né? Você precisa, deixa eu botar 2,5 de novo, só para mostrar que é a área, né? Você precisa garantir que pegou extremos de tal forma que se a sua confiança for 95, 95 tem que estar aqui dentro. É dizer, né?
se a sua confiança é alfa, você tem que ter garantido que você tem, se a sua confiança é 1 menos alfa, então, que é o 95, então você precisa ter esse pedaço 1 menos, você precisa ter alfa sobre 2 aqui. Então, vamos lá, confiança 95. 95, o alfa vai ser 5%, eu vou ter que pegar o 2,5, eu vou ter que pegar lá no gráfico o ponto que tem 97,5, que é 1 menos alfa sobre 2. Basicamente, eu gosto de resumir isso a duas coisas, né? Você vai pegar vai fazer o seguinte, n menos 1, vai obter n menos 1, vai obter S2, e vai pegar dois valores da Q quadrado com n menos 1 e os dois extremos, né? E os dois extremos. Exemplo, se confiança 98%, vai pegar Q quadrado n menos 1 com 1%, que é um pedacinho lá do começo, e aqui quadrado com n menos 1 com 99%, que é a do outro lado lá de cima. Você vai pegar esses dois valores, certo? E aí, você vai montar um intervalo com essa equação. Acho que esse, assim, não tem muito como errar, sabe? Não sei o que ele pode te perguntar nisso aqui, mas quando a gente vai fazer um exercício disso, não tem muito onde perguntar muita coisa. Deixa eu ver aqui, ó. Esse é um exercício que a gente tirou de uma prova, uns anos atrás. Então, eu tinha 110, 105, 114, 118, 102 e 103. Determine o intervalo de 95% de confiança para a variância de uma população cuja amostra foi essa daqui. Beleza. Conhecemos a média, tira lá o x barra, tá bom. Calcula o S2, está aqui. Por que você tirou o x barra? Por que você tirou a média? Porque você vai precisar para o S2, né? Beleza. Calcula o S2. Calcula o n menos 1. N menos 1 eu tinha 6 resultados, então eu tenho 5, que a gente chama de graus de liberdade. Isso aqui está errado, né? Tudo bem. 5 graus de liberdade. Aí, você vai lá na Q quadrado, vou deixar você ir olhar, mas assim, 95% de confiança, você vai pegar 2,5, então, numa cauda, 97,5 na outra. Você vai pegar dois valores. E aí, pronto, é só montar aqui no intervalo, ó. Essa é a fórmula, você vai ter no formulário, você vai jogar lá, n menos 1 é 5, variância amostral 41 e 47, e aí, assim, como você pegou dois valores e está construindo intervalo, eu prefiro que você calcule o primeiro termo aqui, o termo e só ordena da maneira coerente, né? Tipo, não precisa ficar bitolando que o primeiro é esse Q quadrado aqui, o segundo é aquele ali. Não tem importância. Então, pega os dois Q quadrados e acha lá, vai dar 16,2 uma conta, 250 a outra. Aí você põe um intervalo direitinho, é de 16 até 250. Não vai botar 250 é menor que sigma, que é menor que 16, né? Óbvio que não. Se eles perguntarem em algum momento sobre o intervalo do desvio padrão, você vai tirar a raiz desse negócio aqui. Sempre que falarem de desvio padrão aqui, inferência para a gente, você vai fazer tudo em função da variância. Acho que é meio isso. Para finalizar, já que está ficando extenso, eu vou deixar vocês estudarem bastante, tirarem as dúvidas depois. A gente tem o intervalo da proporção. E o da proporção, ele é muito tranquilo, porque a proporção populacional, que é o número de acertos, o número de sucessos sobre o total, ele é muito, muito, muito parecido com o da média. Só que aqui, você consegue ainda adaptar para essa formulação aqui, ó. Esse daqui eu nem vou tomar muito tempo, porque ele é um exemplo de intervalo de confiança mais legal que tem. Você vai ter P-chapéu, proporção de acertos, proporção de sucessos do que você está medindo. Você vai ter o N, e você vai ter a distribuição normal padrão, que você já conhece. Acabou. Acabou. E aí, assim, o que o pessoal chama nas pesquisas de erro, margem de erro, é o erro padrão, que é esse termo aqui, ó. Então, também, se você isolar o N e dado uma margem de erro, a gente consegue fazer umas contas. Acho que a gente faz isso aqui
gente faz isso aqui no exemplo, vou fazer esses dois exemplos porque é fácil. Ó, uma moeda lançada deu 150 vezes, eu tenho 150 resultados, e teve 9 resultados cara, 90 resultados cara. Então, determine o intervalo de confiança de 95% para a probabilidade de sair cara. Então, vamos lá. Eu tenho que ter o N, eu tenho que ter a confiança, e eu tenho que ter o P-chapéu. P-chapéu é a proporção que deu na minha amostra, 90 resultados, cara de 150. Se essa moeda fosse honesta, eu estava esperando que esse negócio fique perto de 50%. Calcula o P-chapéu, deu 0,6, calcula 1 menos P-chapéu, que você vai usar na fórmula, dá 0,4. Como é 90% de confiança, você vai ter que ter 5% numa cauda da distribuição normal, 5% na outra. Eu já lembro, né, o 1,64 é o valor, mas aí você faz exercício e entende como vai olhar a tabela lá. E aí é só aplicar na fórmula. Quando aplicou na fórmula, esta moeda, o intervalo realmente para a probabilidade de sair cara, ele deu 0,53 até 0,67. Ou seja, a verdadeira proporção que eu não conheço, com 90% de confiança, eu vou afirmar que essa moeda é tendenciosa para cara. Ela tem uma chance maior de dar cara do que dar coroa. Porque, no mínimo, isso aqui está dando 0,53, que é maior que 50%. Então, é um jeito da gente afirmar, né, se a moeda é honesta ou não. A gente vai usar isso mais para frente também, na estatística. Este intervalo não tem a probabilidade de dar cara com 90% de confiança. Como 50% está fora do intervalo, a gente pode afirmar que a moeda não é honesta. Deixa eu ver se tem mais algum com dimensionamento aqui. Acho que dá para tirar o N dessa fórmula e fazer o dimensionamento, é bem tranquilo. Acho que eu vou fazer um com vocês e acabar o Fuji aqui. Vamos fazer juntos aqui. Acho que é bem fácil também. Vou copiar isso lá no nosso Paint. Vamos lá. Vou voltar aqui um tantão. Meu Deus, está muito grande isso aqui, mas tudo bem. Vamos lá. Ó, vou colocar aqui. Deixa eu dar um zoom legal nesse negócio. Ó, para vocês verem como é que é feito numa pesquisa, né? Então, temos este valor aqui, ótimo. Temos essa equação. Se eu isolar isso aqui é a margem de erro, né? Deixa eu colocar aqui. Isso aqui é a margem de erro. Vou voltar um pouquinho aqui. Opa, a margem de erro, na verdade, é só essa parte aqui. Ótimo. Aí, vamos lá. Erro é igual a um parâmetro da normal padrão, raiz dessa proporção P-chapéu, 1 menos P-chapéu, sobre, vou botar assim, raiz de N, para ficar mais fácil. Aí, vamos lá. Deduzindo aqui, dá para sair fácil. Qual que é o número de pessoas que eu tenho que entrevistar, dado uma margem de erro e uma proporção ali amostral? Então, eu vou ter que fazer raiz de N é Z raiz de P-chapéu, 1 menos P-chapéu, sobre a margem de erro. Ou seja, o número de pessoas que eu tenho que entrevistar, dado uma amostra piloto que eu tenho, vai ser normal ao quadrado vezes P-chapéu vezes 1 menos P-chapéu, que são números, proporções, e dividido pela margem de erro ao quadrado. Muito bem, essa é uma fórmula de dimensionamento amostral para proporções. Como que funciona isso? Vamos colocar 90% de confiança. Se eu colocar 90% de confiança, eu acabei de descobrir com vocês no outro exemplo que o Z de 5% ele é 1,64. Beleza. O erro, margem de erro, vamos colocar 3%. Então, é 0,03. Beleza. E P-chapéu, se você não tiver, digamos que você não tem uma amostra piloto, você está querendo fazer uma amostra, né? Você adotar 50% vai ser o maior valor que você pode ter aqui, é o mais conservador. Então, se eu não tiver uma amostra, eu posso falar, imagina que a candidatura aqui está dividida, são 2 candidatos, é o candidato A ou o candidato B, e a proporção de votar neles é a pior possível.
eu estou considerando que é meio a meio, que a coisa vai ser decidida por uma, duas pessoas ali. É o pior caso para eu dimensionar. Então, qual que é o N? O N vai ser o seguinte, 1,64 ao quadrado, isso aí pode ser uma questão da sua prova, muito facilmente. 0,5 vezes 0,5, que é 1 menos P, dividido pela margem de erro 0,03 ao quadrado. Vamos ver quanto que dá essa brincadeira aqui em tempo real mesmo. Vamos lá. 1,64 ao quadrado, beleza? Vezes 0,5 vezes 0,5, dividido por 0,03, dividido no 0,03. Isso aqui deu 747,11. Então, olha como que é, né? Eu preciso entrevistar 748 pessoas para que, estimando a proporção de votos que elas terão, digamos assim, entre A e B, eu tenha 90% de confiança na minha decisão, né? Quando eu construir esse intervalo aí, que vai vencer ou não a eleição, com uma margem de erro de 3%. Aí dá para perceber pela equação que se eu aumentar a margem de erro, eu estou aceitando mais erro, eu preciso de menos pessoas. Se eu diminuir a margem de erro, eu vou ter um N maior, então a margem de erro quanto menor, mais pessoas, isso faz todo sentido. Se eu já tivesse outro, já soubesse que na verdade a proporção, né, não é 0,5, eu estou imaginando que é 0,4. Aí a multiplicação diminui, então quanto mais as pessoas já tiverem meio pré-decididas, quanto mais eu imaginar que o pé-chapéu já está fora do 0,5, também diminui o N. Então, digamos assim, perguntas lá em Mariana, né? Você foi afetado pelo rompimento? Sim ou não? 99% das pessoas dizem sim, sei lá, estou dando um exemplo. O pé-chapéu é 0,99. 1 menos pé-chapéu é 0,01. Essa multiplicação que eu estou colocando aqui na caixinha, né, que é isso aqui, ela tornou o N menor. Preciso entrevistar menos pessoas, está mais homogêneo. E, bom, se eu aumentar a minha confiança, eu vou aumentar o N também. Então, se eu quisesse pular de 90% de confiança para 95%, 1,64 ia aumentar para 1,96. E aí eu ia ter que pegar mais pessoas para entrevistar. É assim que um pouco das contas é feita. Isso é inferir uma população a partir de um pedaço. Em termos de matéria da sua prova, eu acho que é isso, porque depois vem intervalo de duas populações, que já é um outro tema. Depois você vai ter outras ferramentas de inferência, como testes de hipótese. E acho que nessa pouca mais aí de 2 horas e meia, acabei até estendendo um pouco mais, a gente cobriu tudo que pode cair na sua prova, pelo menos a um nível mais conceitual com algum exercício ou outro. Estou aberto a vocês mandarem exercícios ou selecionarem listas para a gente resolver algum ou outro até a data da sua prova. A gente resolve e já manda um vídeo, faz alguma coisa no grupo. Mas acho que é isso, gente. Não tem muita novidade a partir daqui. É uma prova bem comum, assim. De estatística, P1 é bem essa cara mesmo. Estatística descritiva, uns conceitos de amostragem, intervalo de confiança e estimadores. Acho que esse é o principal. Caindo coisa de descritiva você não pode errar, coisas de estimadores faça talvez por último, que é um pouco mais analítico, e intervalo de confiança toma muito cuidado, bota todas as fórmulas bonitinhas, tenta fazer uns exercícios antes para já se precaver. A gente tem bastante exercício disso também na playlist lá no YouTube, eu até te sugiro dar uma olhada lá, né? Aqui a playlist também. E acho que é isso, gente. Estou aqui para dúvidas, mas eu vou parar a gravação para não consumir muito tempo também. Mas obrigado, viu? Tamo junto.